Olá, estamos comentando a celebração dos 300 anos da criação da Diocese de Belém do Pará. Já falamos sobre a importância da reflexão sobre o passado, a memória do passado. Já comentamos a necessidade da reflexão crítica sobre o presente. E vamos continuar. E queremos depois olhar para o futuro. O presente, como já falávamos, é muito complexo, é desafiador e exige de nós uma postura crítica e ao mesmo tempo serena. Diante de tantos desafios, qual é a postura da igreja? A igreja não tem solução técnica para os problemas do mundo. A igreja quer evangelizar, quer apresentar o evangelho, apresentar a pessoa de Jesus, que nos trouxe a chave para resolvermos todos os problemas do mundo, que é a caridade, que é o amor, que nos leva ao respeito máximo pela dignidade da pessoa humana. Se todos levarem a sério o amor, certamente o mundo vai ser melhor. Portanto, tantos problemas que nós temos, certamente é consequência da falta de evangelização. E gostaria, neste programa, de refletir sobre uma das iniciativas da igreja, nesse atual contexto desafiador no qual nós estamos vivendo. É a criação das áreas missionárias. Você já ouviu falar nas áreas missionárias? Pois é bom que você saiba disso, para saber que a igreja não está parada. A igreja católica tem todo um dinamismo, mas os desafios são muito grandes para a evangelização. O que é uma área missionária? É um território escolhido para receber uma especial intervenção pastoral. As áreas missionárias, em geral, são áreas que estavam desassistidas ou com pouca assistência pastoral, ou pouco presença. São grandes áreas habitacionais, por exemplo, ocupações, novos bairros, condomínios. Nós sabemos que o governo municipal, isso é geral em todo o Brasil, não consegue acompanhar os desafios demográficos. Mas também a igreja, tantas vezes, não consegue acompanhar de modo orgânico, esse é um desafio. Portanto, a fundação de novas comunidades nessas áreas é um desafio para a igreja. E essas áreas, em geral, estão nas periferias. A criação de uma área pastoral é a resposta da igreja à urgência da evangelização, sobretudo dos pobres. É presença da igreja que quer promover o reino de Deus através das pastorais, movimentos, grupos. É o testemunho da sensibilidade, da compaixão da igreja nesses espaços, da missionariedade. É testemunho da paixão da igreja pela promoção humana. É justamente isso que fez Jesus. Jesus não construiu nenhuma casa de oração. Jesus formou comunidades. Esse é um dos diferenciais da seriedade da Igreja Católica. Mais do que casas de oração, nós precisamos promover comunidades, reunir pessoas, formá-las. E a partir daí as comunidades, a partir daí as casas, os centros, as edificações vão surgindo. Estando numa dessas áreas missionárias, na Arquidiocese de Belém, certa vez um grupo de católicos chegou comigo e disse: Dom Antônio, alguns grupos aí dos evangélicos estão dizendo que a vida deles melhorou. A presença do bairro melhorou com a chegada da Igreja Católica. Vocês chegaram
com um grande carinho e atenção para com a promoção humana. Olha que elogio lindo. É exatamente. Onde chega a Igreja Católica, chega a atenção à dignidade humana. E é por isso que nós temos muitos mártires, leigos, religiosas, sacerdotes, bispos. Continuemos então com essa atenção ousada às novas áreas. A criação das áreas missionárias manifesta a ousadia pastoral da Igreja, manifesta a sua sensibilidade missionária, manifesta seu desejo de fazer crescer a Igreja Católica nesses espaços desafiadores. Portanto, nós não podemos estarmos fixos no centro da cidade. Tenho dito em Belém que nós não podemos de forma alguma estarmos parados nas grandes igrejas, santuários, não dando atenção aos desafios presentes na periferia. Portanto, você que mora no centro, lembre-se que também na periferia a igreja deve crescer e se fortalecer. A tendência é crescer, é o crescimento da cidade, tanto do ponto de vista horizontal como também vertical. Aliás, Belém é uma cidade que está se verticalizando cada vez mais. Deveremos também pensar em áreas missionárias nessa dimensão vertical, ou seja, os grandes condomínios. E quais são essas áreas missionárias atuais na Arquidiocese de Belém? Nós temos várias. Nós temos, por exemplo, nos últimos anos foi criada a área missionária São Paulo, que é o atendimento pastoral ao longo da BR-316, são diversos quilômetros. Nós temos somente 2 grandes igrejas. Nós temos a paróquia Nossa Senhora das Graças e a Igreja Menino Deus, mas a BR é longa, são muitos quilômetros, há um grande movimento. E nós temos um sacerdote que está dando esse atendimento pastoral. E as celebrações de missa, por exemplo, nos postos de gasolina, em galpões, empresas, condomínios. É significativo isso? Devemos estar presentes nesses ambientes? Foi criada também a área missionária Murinim. Meu abraço ao povo do Murinim. Murinim é uma comunidade que está ao lado de Benfica, no município de Benevides. Essa vila cresceu e, por falta, talvez, de mais atenção, a Igreja Católica ali ficou um pouco estagnada, mas após uma visita pastoral, decidimos por reforçar a nossa presença lá. Neste ano, Murinim vai ganhar um sacerdote, ainda não completamente envolvido lá, mas vai estar presente, sobretudo, nos finais de semana, e assim novas comunidades serão criadas. Então, Murinim, vamos lá, com alegria, com entusiasmo, com paixão. Vocês não foram esquecidos. Nós temos também a área missionária Canaã, que é um bairro que surgiu entre o município de Marituba e Benevides, já tem vários anos. E essa área missionária está recebendo um carinho todo especial desde o início, quando foi criada. Está acontecendo um verdadeiro mutirão de evangelização lá. Em 8 meses, praticamente, 7 comunidades nasceram, outras foram reforçadas. Atualmente temos 7 comunidades e uma 8ª que está em processo de gestação. E estamos também com capelas edificadas. Estamos em plena campanha para a edificação de novas capelas. Que maravilha! Graças à solidariedade missionária, à solidariedade de párocos, de algumas paróquias, movimentos
e muitas pessoas de boa vontade, empresários, solidários, irmãos e irmãs, que bom! É assim que nós nos fazemos presentes. Nós temos também a área missionária São Clemente, que está num território entre o bairro do Tapanã e Bengui, uma área extensa, com grandes desafios, mas muito promissora. Já temos uma igreja bonita, algumas comunidades, e o nosso bispo auxiliar, Dom Irineu, está acompanhando com todo carinho esse serviço de promoção dessa área missionária. Já temos um sacerdote que vai dar atenção a esse espaço. Que bom! Veja que maravilha! Mas temos mais ainda. Nós temos a área missionária das ilhas, que já há vários anos tem um atendimento especial. Nós temos diáconos, nós temos sacerdotes, nós temos um bispo que acompanha, Dom Irineu. Nós temos uma congregação, a congregação das Irmãs da Santíssima Trindade, que estão acompanhando. E assim cresce, se robustece a Igreja Católica nas ilhas. O mesmo se diga, por exemplo, do atendimento às comunidades das ilhas, da paróquia São Francisco, na ilha do Cotijuba. Temos também a área missionária Cristo Redentor. É um espaço novo que será desmembrado da paróquia Santo Antônio, lá no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Caríssimos irmãos e irmãs, vejam quantos desafios, quantas formas novas de organização da igreja para que ela possa dar resposta aos novos desafios. E nós precisamos crescer cada vez mais nessa consciência missionária. Precisamos de mais abertura dos sacerdotes, mais abertura dos diáconos. Precisamos de mais abertura dos líderes de comunidades, grupos e movimentos. Todos nós deveremos estar nesse dinamismo de abertura missionária. Caso contrário, a igreja se encolhe, se acovarda e assim não damos o nosso testemunho de promoção do reino de Deus. Como poderei esquecer daquele elogio de alguns evangélicos? Depois que a Igreja Católica chegou aqui neste bairro, muitos benefícios chegaram até nós. Nós precisamos, então, ir além daquilo que nós já fazemos. Onde chega a Igreja Católica, não chega simplesmente uma casa de oração. Chega a paixão pela promoção do reino de Deus. Isso é muito importante, isso é necessário. Nós temos diversas motivações pelas quais nós fazemos isso. Nós queremos, todos, como Igreja Católica, sermos fiéis ao mandato missionário de Jesus. Essa questão teológica queremos aprofundar depois do intervalo. Estamos refletindo sobre a criação das áreas missionárias na Arquidiocese de Belém. A criação das áreas missionárias é uma resposta de paixão missionária diante dos desafios sociais, políticos, econômicos, culturais presentes no território da Arquidiocese. É um espaço que recebe um reforço especial de evangelização, para a edificação de comunidades, para a construção de capelas, para a implantação das pastorais, grupos e movimentos. Isso é a resposta da igreja aos desafios. E qual é o fundamento disso aí? Eu falava da necessidade de fundamentarmos essa questão da criação das áreas missionárias. Nós temos muitas citações dos evangelhos que nos levam a pensar na necessidade de repensar
e reorganizar sempre as nossas estruturas pastorais. Aliás, o Papa Francisco, no documento Evangelii Gaudium, convida a igreja a estar continuamente num processo de revisão. E assim, diante dos novos desafios, saber se redimensionar, se reconfigurar para melhor servir. Por isso que uma postura rígida, tradicionalista, ela tende a engessar o Evangelho. Porque nós somos movidos pelo Espírito Santo, que nos mostra coisas novas, deveremos então caminhar. Certo dia, Jesus disse a Pedro, que estava cansado e decepcionado, após uma noite de pescaria sem peixe. Pedro disse: avance para águas mais profundas. Avançar para águas mais profundas significa retoma o teu dinamismo missionário, retoma o ardor da tua fé, significa não se acomode, não pare diante do cansaço, significa deixe-se mobilizar pela beleza da evangelização. Avance para águas mais profundas é um convite para não cairmos na tentação do comodismo e da frieza. Jesus, falando do bom pastor, declara: tenho ainda outras ovelhas que não são deste curral, também a elas devo conduzir. Jesus tem um olhar transcendente. Jesus nunca se apegou às ovelhas do seu curral, ao grupo que estava com ele. Ele sempre vai além. Aliás, uma das expressões muito significativa, presente nos evangelhos, é a expressão atravessou. E Jesus atravessou. E Jesus pegou o barco e saiu. E Jesus foi. E Jesus atravessando, Jesus está sempre atravessando, sempre indo além. E era por isso que ele visitava cidades, povoados, aldeias, ia à praia, passava nas sinagogas, ia ao templo. Jesus fez a sua pastoral da itinerância. Uma pastoral sempre dinâmica. E assim deve ser a igreja. Portanto, cada pároco, cada líder de comunidade tem que dizer a mesma coisa. Eu não posso ficar contente com aqueles que vêm até mim na sede paroquial. Eu tenho que me preocupar com a periferia. Eu tenho que fundar comunidades onde a Igreja Católica não se faz presente. Tenho ainda outras ovelhas. Infeliz de nós quando cairmos na frieza. Aliás, pior ainda, numa atitude morna. E nos adverte o Apocalipse. Fiquemos atentos, porque o morno não é bem-vindo ao estômago. Fiquemos atentos, porque uma atitude morna causa um impacto dramático na sociedade e na igreja. Nós somos chamados a sermos sal e luz. Portanto, nós temos aí um desafio grande para manifestar a nossa consciência, a nossa liberdade, a nossa paixão pelo Evangelho. O Papa Francisco também nos estimula a esse ardor missionário, a não estarmos acomodados. Diz ele: sair da própria comunidade e a ter coragem de alcançar todas as periferias que precisam de luz do Evangelho. Evangelho Gaudium 20. A missão é um estímulo constante para não nos acomodarmos na mediocridade
mas para continuarmos crescendo. Evangelho Gaudium 121. Tem mais, um texto mais pesado, provocador. Diz o Papa Francisco no mesmo documento: saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e lameada, por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma, pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Então nós temos aí grandes estímulos do Evangelho, estímulo de Jesus, e estímulo dos nossos líderes, de modo particular do Papa, para cultivarmos assim a paixão missionária. Ai de nós sem essa paixão pela promoção do reino de Deus. E São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios: ai de mim se não evangelizar. Quais são as vantagens com a criação das áreas missionárias? O que nós ganhamos? O que a igreja ganha? Eu creio que ganhamos muita coisa. O primeiro ganho é que alivia o peso pastoral das paróquias. Nós temos paróquias grandes do ponto de vista territorial. Nós temos, há poucos dias nós estávamos, eu e Dom Irineu, medindo uma área de uma paróquia. Eu dizia, olha, provavelmente deve ter uns 8 quilômetros entre o extremo de uma ao extremo da outra. Perdi por 300 metros. 7.700 metros, nós temos uma extensão, a extensão de uma paróquia. Imagine quantos desafios nessa paróquia. Muitos desafios. A grandeza, ela assusta. Quanto maior for o território da paróquia, com um só pároco, mais deficitário será o atendimento. Mais dificuldade terá para fundar novas comunidades. E a criação de territórios específicos, com atenção específica, diminui o território paroquial da grande paróquia e assim cria-se a possibilidade de uma futura nova paróquia. Então é um alívio. Nós temos hoje paróquias na zona metropolitana que tem 27 comunidades, 23 comunidades. Então, deveremos redimensionar a forma de atendimento. Portanto, quando falarmos de criação de áreas missionárias, deveremos aplaudir essa iniciativa, essa inspiração do Espírito. Portanto, essa é uma primeira grande vantagem da criação das áreas missionárias. Mas temos também a possibilidade de uma reorganização da paróquia e a promoção de novas comunidades, grupos, movimentos. E isso é muito bom, porque cria-se novas possibilidades, novas perspectivas. Com a criação das áreas missionárias, estimulamos novas lideranças. Se estimula, por exemplo, a sustentabilidade das comunidades, melhora o atendimento aos mais pobres, excluídos, doentes, se desperta a missionariedade daqueles que estavam desassistidos. Portanto, nós temos grandes vantagens na promoção das novas áreas missionárias. E você, o que está fazendo? Seja bem-vindo, entre nesse dinamismo missionário da igreja e dê a sua contribuição, enquanto pessoa, mas também enquanto alguém que tem um coração aberto e generoso e quer contribuir financeiramente. Que Deus nos conceda a graça de termos sempre no coração essa paixão missionária, paixão pelo reino de Deus, que é a paixão por um mundo melhor. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.